Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te pedimos, Senhor, a graça de, neste momento, podermos, como comunidade, estarmos unidos como um só corpo, um só coração, e sobre a ação do Teu Espírito, podermos viver este momento do qual falaremos sobre a unidade, a integração, na comunidade de vida, na dimensão apostólica. Pedimos a Ti, Maria, esposa do Espírito Santo, que Tu nos conceda a graça de podermos ser um com o Teu Filho Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, irmãos, eu sou Nil, consagrado da comunidade de vida, membro da comunidade há bastante tempo, e hoje eu estou aqui na difusão da obra Shalom. Me foi pedido pelo escritório da assistência apostólica que fosse gravado um pequeno vídeo acerca do processo de integração e unidade dentro da dimensão apostólica, ou seja, dentro daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, de forma pessoal, mas também de forma entre setores, entre instâncias, dentro da nossa estrutura organizacional. Antes de nós falarmos um pouquinho sobre isso, Deus me lembrava dessa passagem da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dos versículos 12 em diante, que diz assim: com efeito, façamos uma comparação. O corpo é um, e, no entanto, tem vários membros. Mas todos os membros do corpo, não obstante o seu número, formam um só corpo. O mesmo acontece com o Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, para formarmos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou homens livres. E todos nós bebemos de um único Espírito. O corpo, de fato, não se compõe de um só membro, mas de vários. Se o pé dissesse, como eu não sou mão, não faço parte do corpo, cessaria ele por isso de pertencer ao corpo? Se o ouvido dissesse, como eu não sou olho, não faço parte do corpo, cessaria ele por isso de pertencer ao corpo? Se o corpo inteiro fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos seus membros, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há vários membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nem a cabeça dizer aos pés, eu não preciso de vós. Não só, mas até os membros do corpo que parecem mais fracos são necessários. E os que consideramos menos dignos de honra são os que mais honramos. Quanto menos decente, mais decentemente os tratamos. Os que são decentes não precisam dessas atenções. Mas Deus compôs o corpo, dando mais honra ao que dela é desprovido, a fim de que não haja divisão no corpo, mas os membros tenham cuidado comum uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros participam do seu sofrimento. Se um membro é glorificado, todos os membros participam da sua alegria. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um no que lhe cabe. E os que Deus dispôs na igreja são, primeiro, apóstolos, segundo, profetas, terceiros, homens encarregados do ensino. Vem a seguir o dom dos milagres, depois o da cura, o da assistência, o da direção e o dom de falar em línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos têm o dom de fazer cura? Todos falam em línguas? Todos interpretam?
Portanto, ambicionai os dons melhores, e além disso, eu vou indicar-vos um caminho infinitamente superior. Essa leitura de São Paulo sobre a dimensão do corpo, primeiro ele cita o corpo de Cristo, né? E faz uma analogia da nossa fé e faz também um comparativo com a igreja. E depois ele mostra a dimensão hierárquica um pouco do que era entendido naquele momento. Nós vamos percebendo que a comunidade vive essa mesma dinâmica. Se nós pudermos pegar esta passagem e interpretarmos agora na nossa dimensão organizacional de uma missão, nós vamos ver que nós temos um responsável local, um coordenador apostólico, um financeiro, o econômico da missão, nós temos o formador comunitário, nós temos os coordenadores de setores, projeto de juventude e assim por diante, pastoreio, lanchonete, livraria. E também temos aquelas pessoas que estão ali como os membros menores, né? Que são aquelas pessoas que participam da obra, ou seja, são aquelas pessoas que usufruem de toda a nossa ação apostólica, de todo o nosso relacionamento apostólico. Por isso, esse treinamento de hoje precisa despertar em nós essa inteligência capaz de perceber o quanto é importante a nossa integração, o quanto é importante a nossa interdependência e o quanto isso é importante para a unidade. A unidade, ela, para nós, como diz os nossos estatutos, ela mostra que ela é a ponte entre a contemplação e a evangelização. Se diz lá que é a mola propulsora. Porém, para que ocorra esse processo de uma mola que lança, ou que suspende, ou que baixa, ou que estica, ou que retrai, em toda uma dinâmica, vamos dizer assim, de uma estrutura que possa se ter a necessidade de utilizar de uma mola, também na nossa comunidade nós precisamos muito ter a dimensão da unidade. A unidade é um grande dom que nós precisamos pedir a Deus. Ela faz parte do nosso tripé, a contemplação, a unidade e a evangelização, mas ela é uma ponte muito bela entre aquilo que nós rezamos e aquilo que nós vamos fazer. Sobre a nossa dimensão de intimidade pessoal e comunitária, para também aquilo que nós vamos realizar na dimensão apostólica, de forma pessoal e comunitária. Ela é essa ponte que vai unindo essas realidades entre a dimensão contemplativa, a dimensão apostólica de evangelização e a dimensão fraterna. Quando nós não temos a unidade, nós podemos dizer que nós secamos. A unidade, a quebra da unidade, ela provoca aquilo que está lá nos nossos escritos, esses corpos estranhos que vão entrando, que vão sendo injetados pelo inimigo, né, pelo demônio, ou mesmo pelas nossas fraquezas, porque nem tudo é o demônio, as nossas limitações, sejam elas pessoais, sejam elas humanas, sejam elas técnicas, sejam elas profissionais. Nós podemos correr o risco de, à medida em que vamos permitindo que esses corpos estranhos vão entrando, a unidade seja minada. E ela pode ser minada pelas marcas, elas podem ser minadas pelas mágoas. E isso tem um reflexo muito grande na dimensão da evangelização. Todos nós sabemos que nós nascemos para evangelizar. Essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa raiz como comunidade Shalom. Antes da dimensão do fazer, existe a dimensão do ser, a dimensão da esponsalidade. Por isso, de uma forma muito assim simples, eu queria mostrar
a importância de que o quanto bem nós rezarmos, o quanto bem nós vivermos a vida comunitária, isso vai se refletir também na vida apostólica. Não há uma divisão, não há uma dualidade. Nós estamos como num caminho. Um caminho que começa lá aos pés de Jesus, um caminho que vai chegar ao encontro da humanidade, do outro, e um caminho que nos levará a viver a fraternidade já em vista daquilo que viveremos na eternidade. Por isso é importante que você entenda essa dimensão de que nada está desassociado. Da mesma forma que Paulo falou, que mesmo o olho não sendo o pé, ele não deixa de ser parte do corpo. Ele é importante para o corpo. Não importa também se você exerce uma grande função na comunidade, de responsabilidades maiores, não de status, ou uma menor função. O importante é que você entenda profundamente que você é parte do corpo. E se você entender que você é parte do corpo, se você se sentir parte do corpo, então você vai entender que você, aonde você estiver, no que você estiver fazendo ou não estiver fazendo, por alguma realidade física, isso ou aquilo, mas ainda assim você pode, com a sua realidade física, emocional, que possa estar prejudicado, ofertar-se a Deus, interceder por todo o processo que está ali avançando. Nós vamos vendo que, à medida em que nós fazemos isso, nós sentimos que somos parte, nós começamos a entender o que significa dar o melhor para Deus. Se me é confiado fazer a limpeza do centro de evangelização, eu tenho que fazer isso da melhor forma possível. Se me é confiado a lanchonete, eu tenho que servir as pessoas e deixá-la tão bela e atrativa da melhor forma possível. Se eu sou o coordenador apostólico, ou se eu sou o responsável local, eu preciso fazer da melhor forma possível. E como é que nós vamos perceber isso? Quando nós sentimos a necessidade do outro. Quando nós sentimos a necessidade do todo. É aí que surge a integração. É aí que vem a interdependência. De forma muito prática, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Esse vídeo é um vídeo criado pela Caritas Internacional. Foi um vídeo sobre a fome no mundo, mas é um vídeo que mostra muito bem o processo de desidratação das pessoas por não viverem a unidade e a integração, e o movimento contrário, a partir do momento em que elas vivem esse processo de integração, de interdependência e de unidade, essas pessoas vão voltando à vida. Então, nós vamos dar uma pausa aqui e aí você vai assistir este pequeno vídeo, tá bom? Vamos lá. Muito forte, né? Desde a primeira vez que vi este vídeo, em algum dos treinamentos aqui da diaconia, não me lembro, ou de Fortaleza, me chamou muita atenção que aquela rivalidade, que aquele individualismo, que aquela visão só sobre o que é meu e o que eu necessito,
gera justamente essa desidratação. Vamos usar essa expressão porque ela reflete bem o que nós queremos dizer. Ela nos desidrata como pessoa e como setor, como missão, como casa comunitária, como residências comunitárias. Nós vamos nos tornando fracos. Por quê? Vamos ler alguns conceitos antes de dar continuidade. O que é integração? O que seria uma definição de integração? Vamos lá. Integração é a incorporação de um elemento num conjunto. Pode ser ainda o ato ou o efeito de integrar. E o que é a interdependência? É o estado ou qualidade de duas pessoas ou coisas ligadas entre si por uma recíproca dependência, em virtude da qual realizam as mesmas finalidades, pelo auxílio mútuo ou a coadjuvação recíproca. O que isso significa para nós na dimensão comunitária e apostólica? Eu não sei se vocês têm assim se atentado de forma minuciosa sobre o que Deus vem nos falando de uma forma muito concreta a partir de 2012, 2013, com a eleição do novo conselho, né? E esse conselho um novo conselho será reeleito dentro em breve, daqui a pouquinho, né? Na Assembleia Geral. Mas Deus, a comunidade começou a tornar público para nós aquilo que Deus estava falando para o Conselho Geral. E em uma das revistas escutas, salvo me engano, a primeira ou a segunda, Deus começou a falar muito em que era necessário quebrar muros, quebrar fronteiras, quebrar esse individualismo. Deus queria nos dar uma experiência nova, do qual nós não estivéssemos com a obra sobre o nosso rosto. A obra não deve ter o meu rosto, mas o rosto de Deus. E para que a obra tenha o rosto de Deus, é necessário que eu não olhe só para mim, como esses personagens do vídeo olhavam. Eles olhavam para aquela comida, era o objetivo de vida deles, e individualmente ele buscava saciar a sua comida. Até o momento em que começa um conflito entre eles, e um deles, no momento de ira, rompe a colher do outro, e fica aquele clima de silêncio, e uma dos personagens oferece a comida para o outro. Porém, ela está tão fraca, ela está tão fragilizada por esse individualismo, por esse egoísmo, por essa autocentralização, por achar que o que é importante é o que eu estou fazendo e não o que os outros estão fazendo. O importante é eu me alimentar, o importante é eu produzir frutos, o importante é eu fazer sempre o melhor. Essa pessoa percebe que a colher do outro foi quebrada. Ele está sem como buscar o alimento e ele vai morrer. E ela, numa atitude, oferece o alimento ao outro, mas tão frágil, sua mão começa a tremer, e os outros vêm no movimento de integração, e ali eles dão suporte. Isto é integrar. É essa incorporação num conjunto. Ali eles estavam em um conjunto, mas num conjunto individualizado. Para nós, comunidade Shalom, o que importa é o conjunto compactado, é o conjunto integrado. Isso significa dizer que o responsável local precisa estar profundamente integrado ao que os setores estão vivendo. Os setores precisam entender o que a missão, o que está sendo direcionado pelo governo geral ou pelo próprio Deus, como voz de Deus ali para a missão. Todos os membros precisam estar muito atentos ao que se passa com o outro. Por exemplo, você se sente, nesse momento, integrado? Você se sente parte do seu setor? Você conhece os processos do seu setor? Você consegue desenvolver as
as atividades do seu setor se um irmão sair de férias? Esse irmão pode sair de férias e você teria condições de assumir as tarefas dele? Isso é integração. É você estar atento. E por isso aqui, muito importante as reuniões integradas dos setores, uma vez por mês, avaliar aquilo que é feito, dialogar, irmãos com irmãos, realidades com realidades. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter uma interdependência para irmos mais longe. Se a integração nos incorpora, nos faz pertencer, a interdependência me faz querer o outro. E para querer o outro, existem dois segredos. Primeiro, você precisa sair de si. Você precisa querer conhecer o outro. E segundo, você precisa e deve buscar o bem também do outro. É muito interessante que nesse movimento do que Deus vem nos falando nas revistas, através da revista Escuta, da escuta do conselho, em uma das revistas ele dizia assim, os setores precisam criar pontes. Nós não podemos estar só aqui. Por exemplo, a difusão, ela nunca vai chegar aonde ela precisa chegar se eu não contar com as missões, se eu não contar com os missionários, se eu não contar com a comunicação, se eu não contar com os jovens, se eu não contar com o economato, se eu não contar com assistência missionária, se eu não contar com a apostólica, se eu não contar com a formação, se eu não contar com as edições, porque o material passa todo pelas edições, como nós vamos chegar em um outro país se os nossos processos ainda não estão integrados e se não há essa interdependência, se não há essa visão macro? Então, na sua missão, você precisa, em primeiro lugar, no seu setor, olhar, nós estamos integrados, o coordenador do setor, você integra a sua equipe percebe o que o setor está vivendo, ela consegue ter um foco, cada um dos missionários tem um trabalho específico no setor. Mas esse trabalho está linkado com o trabalho do outro? Quando nós chegamos aqui na difusão, nós percebemos, estou falando da difusão porque eu estou nela, né? Nós percebemos que a comunidade sempre fez o processo de difusão, né? Desde a inspiração dos amigos do Shalom, lá em São Luís do Maranhão, através do Padre Almeida, que fez esse pedido à comunidade, e a partir dali, aquele grupo de oração lá começou a ser acompanhado. Essa necessidade provocou uma reação. Por isso, nós precisamos entender que ou eu vou ao encontro do setor que está próximo a mim, e este setor vem ao meu encontro, ou em muitos momentos na nossa missão, nós corremos o risco de ainda estarmos girando em torno de nós mesmos. O que isso significa? Vou dar um exemplo. Significa que se o Projeto Juventude vai fazer um evento e se os outros setores não cooperam com este evento, não estão presentes a este evento, não entendem a importância deste evento, certamente o evento poderá acontecer, porque o Projeto de Juventude vai fazê-lo, mas talvez nunca será feito da mesma forma se os outros setores estivessem integrados. Se ali tivesse o economato olhando e dizendo, olha, vocês precisam captar recursos para isso, então nós vamos lhe ajudar a fazer isso. Não só orientar, lhe ajudar a fazer isso. O coordenador apostólico olha e diz, olha, está muito bom a ideia, mas vocês precisam integrar os membros da comunidade, da obra, fazer uma motivação. O responsável local olhar e dizer, puxa, vamos aqui, é importante, Deus tem nos falado do jovem, então vamos aqui juntos, como missão, realizar essa ação.
Então, aquela ação que seria feita apenas por um setor, ela passou a ser feita por vários setores. E o efeito disso é imediato. Como eu disse para vocês, quando nós chegamos aqui na difusão, nós percebemos que a difusão sempre aconteceu, mas ela não acontecia de forma integrada. Nós estamos fazendo um processo de integração. Ao perceber o que Deus estava falando para o Conselho Geral e aquilo que foi transbordado para nós aqui do setor da difusão, desde o ano de 2013, nós começamos a buscar os outros setores. Por exemplo, o vocacional à distância. Hoje existem várias pessoas fazendo vocacional à distância. Mas esses vocacionados que antes só estavam fazendo vocacional à distância são uma ponte de unidade com o setor da difusão para nós abrirmos a difusão lá naquela diocese do qual ainda nós não chegamos. Da mesma forma, em relação à comunicação, em relação à assistência internacional, em relação ao economato, nós fomos à procura desses setores. Eu não estou falando isso para vanglória, isso, aquilo, nada não. Nós estamos apenas dando um exemplo de que foi essa voz de Deus ecoou em nós e nós percebemos que sozinho, com uma equipe de 5 pessoas, nós não íamos chegar aonde Deus queria que nós chegássemos como difusão. Da mesma forma, a sua missão não chegará à alma da cidade se vocês não estiverem integrados, se sentirem interdependentes um do outro, para que a unidade seja essa mola propulsora forte, que ela lhe lance forte, que na escuta da contemplação Deus gere este movimento de unidade e nos lance longe, nos lance para frente. Quantos 1000 habitantes tem na sua cidade? Ou você só está preocupado em cuidar do povo que está já na obra? Quantos 1000? Quantas ações integradas nós fizemos bairro por bairro? Entre os setores, o pastoreio está bem linkado com a formação, executa uma formação de qualidade. Os jovens estão inseridos dentro da dinâmica de todo o corpo comunitário? Ou é só o projeto de juventude? E quando se tem um evento da obra não se faz presente? E vice-versa. Os membros da aliança, os membros da comunidade de vida estão integrados a tal ponto que eu vejo que a necessidade do meu irmão é a minha necessidade. E quando eu consigo entender isso, aí eu começo a perceber que a minha pertença e que o meu serviço na obra é de fundamental importância. Por mais simples que ele seja, ou por mais complexo que ele seja, por mais desafiante que ele seja, ou por mais alegre que ele seja, a minha vida e o que eu faço é importante para a comunidade e é importante para a igreja. Os profetas foram importantes para a igreja. Os apóstolos foram importantes para a igreja. Mas foram importantes para a igreja também o povo de Deus. Aqueles que receberam a mensagem. É importante aqueles que têm o dom de pregar, pregar e pregar bem. E se dispor a pregar nos eventos dos jovens, nos eventos das famílias, nos eventos das crianças. Aqueles que têm o dom de criar, criar para todos. Aqueles que têm o dom de governar, governar para todos. Aqueles que têm o dom de orientar a dimensão de planejamento, orientar para todos. Enfim, interdependência. Interdependência. Interdependência que gera a busca pelas mesmas finalidades. Nós sabemos onde estão as mesmas finalidades, no planejamento estratégico que nós criamos quando ouvimos a voz de Deus e paramos para elaborá-lo. Eu preciso querer entender o que cada setor da minha missão planejou.
Ele não pode executar aquilo sozinho. Ele precisa executar com a minha participação. Ele precisa realizar aquilo com a minha participação. O ano passado, o ano retrasado, no fórum, aqui em Fortaleza, aconteceu uma coisa muito legal. Diante dessa dinâmica de integração, unidade, interdependência, nós propusemos a assistência missionária e a assessoria vocacional de não fazermos um stand de cada setor, mas nós três, os três setores, juntos num único stand. E foi aquela emoção, né? Como é que nós vamos, assim, falar de tudo isso? E nós percebemos que a linguagem era muito simples. A unidade, ela gera uma linguagem muito simples. A linguagem que nós precisaríamos falar era da vocação. Porque quando nós falamos da vocação, nós falamos da dimensão da missionariedade e falamos da dimensão da difusão. E aí, depois de todas as nossas reuniões, planejamos o que ia ter no stand, como é que ia ser feito, cada setor no seu espaço, mas ao mesmo tempo cada setor falando do outro setor, e isso foi muito bonito, cada setor falava do outro setor. Então nós começamos a ter algumas ideias que nos ajudaram muito na integração. O nosso stand não teve nome, o nosso stand se chamou Eu Quero, Eu Desejo, Eu Vou. Pronto. O stand não se chamou vocacional, missionária, difusão. Não. O stand se chamou Eu Quero, Eu Desejo e Eu Vou. E foi muito legal, por quê? Porque todos os outros stands, e aqui eu não estou menosprezando nada, não. Estou falando assim sobre o que Deus nos deu como inspiração, certo? Para ficar bem compreendido. Foi muito legal porque o público, ao ver os estandes, cada um dos estandes, eles viam aqueles setores, mas no nosso stand não. Despertou uma curiosidade porque eles viram uma mensagem. Eu quero, eu desejo e eu vou. E isso para nós foi tão importante que nós só criamos um único folder. Nós tínhamos uma única programação. Nós chegávamos juntos no stand, nós saíamos juntos do stand, nós evangelizávamos juntos no stand, nós falávamos dos setores uns pelos outros, juntos no stand. Essa experiência foi tão forte para nós no fórum e foi tão positiva que nós levamos essa mesma experiência para a Jornada Mundial da Juventude, aonde se juntou a difusão, se juntou a promoção humana e se juntou o vocacional. E como foi importante essa integração lá na Jornada Mundial da Juventude. O quanto foi belo poder falar da vocação chamou, o quanto foi belo falar do voluntariado, da promoção humana, e como foi belo falar da difusão. Então, a nossa visibilidade institucional na jornada cresceu, porque nós trabalhamos não querendo falar dos setores, mas querendo falar da nossa vocação, do nosso carisma. Queridos irmãos, esse vídeo ele não pode ser longo, e já está um pouquinho longo, mas nós precisamos pedir a Deus a graça, a mesma graça de São João Batista, a graça do abaixamento. Para se construir a necessidade, em muitos momentos, eu preciso perder. E quando eu digo perder, eu não estou dizendo algo sentimental, não. Aqui, às vezes, na difusão, nós ganhamos notebooks e doamos o notebook. Nós ganhamos impressora e doamos a impressora. Nós tínhamos cadeiras boas e doamos as cadeiras. E é impressionante porque à medida em que nós vamos trabalhando essa dinâmica de perder em vista do outro, Deus está muito atento e Ele vai, no movimento contrário, nos dando. Nunca faltou na difusão. Nunca faltou para as viagens, nunca faltou para a manutenção, nunca faltou para os celulares, nunca faltou para os nossos trabalhos. Mas por quê? Porque a dinâmica é a da partilha, a da comunhão, é a da integração. Engraçado que quando às vezes eu viajo,
e vejo alguma coisa assim que é interessante para o setor do outro, às vezes a gente adquire para o outro. Eu não trago para a difusão, a gente traz para o outro. E essa dinâmica de trabalharmos assim em vista do todo, ela faz toda a diferença na missão. Faz toda a diferença na minha missão pessoal, faz toda a diferença na missão da difusão, faz toda a diferença na diaconia, faz toda a diferença na comunidade e na igreja. Por isso, escute o que Deus está nos pedindo há bastante tempo: construir pontes. Construir pontes entre nós, membros da comunidade de vida, de uma forma muito concreta na vida comunitária, e construirmos pontes na dimensão apostólica, setor com setor, responsabilidade com responsabilidade, necessidade com necessidade, para que nós possamos gerar uma unidade tão forte que é capaz de avançar de forma muito forte pela evangelização. Para encerrar, eu me lembro que uma vez aqui na diaconia, nós estávamos passando por uma necessidade financeira muito grande e o João Edson partilhou essa necessidade financeira e foi imediato a resposta dos setores. Os setores olharam para o que tinham e doaram. Doaram dinheiro para que pudesse socorrer aquela necessidade, né? E é bonito ver isso, que hoje esse movimento da necessidade do outro, que provoca um movimento de saída, gerou uma cultura. É uma cultura hoje aqui dentro da diaconia este socorro. Quando nós queremos socorrer, basta pedir. Então, essa integração, este ato de incorporar algo a um conjunto, e esse estado, esta qualidade recíproca de dependência, elas vão provocar uma ação de integração, de interdependência e de unidade tão forte que nós não temos dimensão de onde nós vamos chegar e do que Deus pode fazer. Por isso, encerro da mesma forma que São Paulo encerrou com essa leitura. Aspire aos dons superiores. E o dom superior é a caridade. Se você entender que a sua vida é importante, a do outro é importante, a necessidade dele é importante, a caridade, ela vai costurando, ela vai como uma rede compactando, e daqui a pouquinho, juntos, nós poderemos lançá-la e pegarmos grandes peixes. Olhemos para a nossa missão com este olhar, com este desejo de que nós somos um só corpo e também devemos ser um só coração. Deus abençoe e que a sua missão, a sua obra, o seu setor possa crescer nessa dinâmica do sair, do perder para ganhar. Que Deus abençoe.